Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com grande alegria, tomamos parte nesta celebração. É o culto do Senhor que se dá neste contexto especialíssimo, nesta atmosfera do tempo do Advento, assinalado pela cor azul que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas e que assinala a aproximação desta festa que é tão cara ao coração de toda a cristandade, a celebração do nascimento de Jesus Cristo, a festa do Natal. A cada semana se intensifica essa nossa expectativa pela vinda do Cristo na pessoa do Deus menino. E toda essa expectativa nos leva a cantar, a transbordar em adoração e louvor àquele que é vindo e que, vindo a este mundo, ilumina a todo homem. Adoração é o cântico de número 230 do Inário Novo Cântico, que entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Corações ao alto, falamos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, grande é a nossa alegria por uma vez mais podermos desfrutar da bênção que é tomar parte no culto do Senhor. Ademais, num tempo
tão especial como é este que estamos vivenciando, o período litúrgico do Advento, a expectativa pela celebração do Natal, festa em que nos recordamos deste sinal maior do teu amor pelos homens, pois um dia vieste ao nosso encontro, na pessoa do teu Filho Jesus, trazer-nos a glória celeste, a luz bendita que ilumina todo homem, a vida eterna mediante a salvação. És o Todo-Poderoso, és o Rei dos Reis, no entanto, te aproximaste de nós, santo como és, amaste a nós pecadores, comunicando-nos graça cuja grandeza não se pode medir, graça inaudita, bênção sem medida da parte do Senhor. Adoramos-te, louvamos-te, portanto, ó Deus, pelo que és e pelo que fazes nas nossas vidas, ó Redentor bendito, tudo fazendo na mediação de Cristo Jesus, aquele que veio e que há de vir outra vez, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo no texto do Antigo Testamento indicado pelo lecionário cristão para este segundo domingo do tempo do Advento. É o texto que se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, onde nós leremos desde o versículo 1 ao versículo de número 4. Estamos no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias. É fácil de achar, Malaquias é um dos profetas chamados menores, não porque seja de menor grandeza face aos demais, mas porque os livros destes profetas têm um tamanho mais reduzido, comparados com livros grandes como Isaías, Ezequiel, Jeremias. Estamos no livro do profeta Malaquias, que é o último livro dos profetas menores e, portanto, o último do Antigo Testamento. Abrindo juntos no capítulo 3, lendo desde o versículo 1 ao versículo 4, palavra muito apropriada a este contexto do tempo do Advento e que diz assim, palavra do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Palavra dada por intermédio do profeta Malaquias nos exorta à justiça. A vinda de Jesus Cristo a este mundo é a resposta ao nosso anseio, à fome e à sede de justiça que temos no âmago de nosso ser, em nossas almas sequiosas. É tempo de buscarmos a justiça que vem do alto, fazendo a confissão dos nossos pecados, recolhendo das mãos divinas renovo, graça, perdão que é sem par. Se você puder, onde está, dobre os seus joelhos e guarde assim alguns instantes de silêncio para conversar com Deus no íntimo do coração. E tenha por certo que, mesmo em meio ao silêncio, Ele ouvirá a voz do seu clamor.
Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela tua imensa graça, pelo teu amor, pelo favor que manifestaste a nós na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, que descendo desde a glória celestial, veio habitar entre nós, partilhando a miséria de nossa condição humana, ainda que sem pecado, habitou entre pecadores e comunicou-nos toda a sorte de bênçãos espirituais que só tu tens para dar àqueles que são teus. E com estas, a remissão de pecados, a salvação, a vida eterna. O teu perdão é graça imerecida, que jamais poderíamos conquistar com nossos esforços pessoais. Por mais árduos que fossem, sempre seriam vãos. Estaríamos sempre fadados ao fracasso e, decididamente, aquém da proposta ensejada. No entanto, em Cristo Jesus, pavimentaste-nos um novo e vivo caminho a Ti, de maneira que, por meio do Teu Filho, fomos definitivamente unidos a Ti, ó Deus, com laços de amor. Rogamos-te que continues a ser conosco, comunicando-nos das Tuas bênçãos, das virtudes que advêm do Teu Espírito, que habita o coração da Igreja, e que permita-nos, em todo o tempo, vivermos consoante o Teu querer e para a glória do Teu nome, assim como para a bênção de muitos, como Tu queres, como é o Teu propósito para as nossas vidas. Este é o nosso desejo, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus, o Cristo, o bendito Salvador. Amém, Senhor. Ó, vem, Emmanuel. Este é o anseio da Igreja de todos os tempos. Este é o canto do coro Aidéia Moraes, melodia tradicional gregoriana, entoada nas vozes do coro, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro e façamos da letra desta obra parte das nossas preces a Deus.
Falar de Natal é falar de presentes, é a festa marcada pela troca de presentes. Presentes que simbolicamente remetem ao presente maior, que um dia foi dado ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos alcançados por esta dádiva celestial e com ela muitas bênçãos podemos recolher das mãos de Deus até aqui. A celebração do Natal é ensejo para que, de alguma maneira, correspondamos a esse presente com algo que parta de dentro dos nossos corações. Expressões sinceras de gratidão e de fidelidade, compromisso com a causa do Evangelho, o anúncio da boa nova de salvação. Este é o momento do ofertório e você toma parte dele, servindo-se para tal dos meios eletrônicos disponíveis a esta finalidade. Neste momento, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça seu depósito, a sua transferência ou Pix da forma mais segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos orar. Pedir a Deus que consagre esses recursos. Senhor Deus, Pai bendito, tão somente do que é teu é que entregamos aos cuidados da igreja, pois és o Todo-Poderoso, o soberano de toda a terra, e a ti pertencem, tão somente a ti, todo o ouro, toda a prata. Mas é com muita alegria que o fazemos, pois sabemos que é fruto da tua graça podermos assim nos tornarmos partícipes da tua obra, da causa do teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio que é participarmos do ato do ofertório. E rogamos-te que nos permita sempre fazê-lo com liberalidade, com entusiasmo, pois é bom e agradável proceder assim. De fato, como nos ensinas, é melhor dar que receber. E assim, ainda que de maneira humilde e singela, ensejamos-te uma resposta a tudo aquilo de maravilhoso que temos recolhido das tuas dadivosas mãos. Abençoa, Senhor, estes recursos, faze-os prosperar conforme a tua vontade, para o seu cumprimento aqui entre nós. Este é o nosso desejo e a nossa oração, feita no nome santo de Jesus, o Deus menino, o bendito Salvador. Amém, Senhor. Ontem, sábado, dia 4 de dezembro, a nossa Federação de SAFs do Presbitério do Rio de Janeiro esteve reunida por ocasião de seu 80º Congresso Anual, Plantadas pelo Senhor. Uma reunião abençoada e abençoadora que teve lugar na Igreja Presbiteriana de Botafogo e preencheu toda a manhã desse dia. Neste contexto, o coro da Federação de SAFs tomou lugar e apresentou-nos uma peça belíssima, Jesus És Rei, de autoria da querida Estela Júnia, que é organista na Igreja Presbiteriana de Botafogo. E o coro, compartilhando esse momento musical com os que estiveram presentes ao congresso, produziu em todos um sentimento de gratidão e de profundo enlevo espiritual. Hoje nós temos a alegria de compartilhar este mesmo material com a nossa comunidade de fé, para que todos os demais irmãos possam dele desfrutar também. Jesus És Rei, de Estela Júnia, nas vozes do coro da Federação de SAFs do Presbitério do Rio de Janeiro. Estás aqui.
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos agora no Novo Testamento, no Evangelho segundo João. E nós vamos abrir em João, no capítulo número 1. Abra sua Bíblia comigo, portanto, no Novo Testamento, em João. João é o quarto livro do Novo Testamento. Nós vamos abrir juntos em João, no capítulo 1, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 14, o chamado Prólogo Joanino. Estamos em João, no capítulo 1, lendo desde o versículo 1 ao versículo 14, palavra que fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Tempo de advento, tempo de olhar para a vinda de Jesus, olhar para o Natal, que nos fala desta sua vinda, vinda que é também cantada, por assim dizer, nos versos desta passagem que acabamos de ler, o Prólogo Joanino, que de certa maneira condensa em si o conjunto da mensagem exposta no Evangelho de João. Mensagem esta, portanto, ancorada neste acontecimento sem igual, que marca decididamente a história de todo o mundo e a nossa em particular, a vinda de Jesus. Ensejo para refletirmos sobre algumas questões que se impõem quando tentamos bem compreender esta mesma vinda. Quem é esse que vem? Ou quem é Jesus? O que é esse que vem? Jesus traz consigo. E que efeito a vinda desse Jesus produz na vida daqueles que o recebem? 3 perguntas fundamentais, derivadas da perspectiva do advento. Quem é esse que vem? O que este que vem traz consigo? O que a sua vinda produz nos que o recebem? A estas perguntas, à luz do texto que lemos, nós tentaremos responder neste tempo de meditação na Escritura Sagrada, de reflexão sobre a Palavra de Deus. Quem é este que vem? É a primeira pergunta que nos propusemos. Quem é Jesus? E nos termos do texto lido, encontramos a resposta já nos seus primeiros versos. Jesus é o Verbo de Deus.
Você notou como o texto começa? Começa com estas palavras: no princípio era o Verbo, no princípio. Esta era uma construção muito familiar ao povo judeu, que sempre teve na Escritura Sagrada um motivo de apreço muito elevado. Porém, nesta, uma porção sempre foi objeto de atenções mais especiais e mais dedicadas. O conjunto dos chamados 5 livros de Moisés, em alguns contextos nomeado Pentateuco, mas no seio do judaísmo, Torá, a lei de Deus, sua instrução aos homens. É a Torá, o escrito mais sagrado de toda a tradição judaica, que tem início com estas mesmas palavras. No princípio, você se lembra, esta é a primeira linha do primeiro capítulo, do primeiro livro da Torá, que é o livro do Gênesis, que registra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João lança a mão desta mesma construção, evocando as mesmas palavras e dizendo no princípio, ao introduzir o seu texto, dá a impressão aos seus leitores e ouvintes que está evocando aquela antiga escritura. Parece que João vai fazer menção ao livro do Gênesis, mas o texto tem um desenvolvimento algo diferente e a impressão seguinte é de que João está recontando aquela mesma história ou reelaborando-a a partir de uma nova perspectiva ou agregando-lhe um novo elemento. Porque agora João diz que no princípio, ou seja, antes que o mundo fosse criado e viessem à existência todas as coisas que o compõem, no princípio era, ou seja, já estava presente o Verbo, a palavra. No princípio estava o Verbo estava com Deus. É chocante isto para o judaísmo. Uma presença acessória, ladeando com Deus. O judaísmo, de tão forte tradição monoteísta, tem de estranhar esta palavra, mas ela ainda vai além, porque diz João que no princípio estava o Verbo e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era Deus. É muito espantoso este passo teológico que João enseja aos seus leitores. Ele está, sim, de alguma maneira, reelaborando o evento da criação, trazendo, sim, um elemento novo à sua narrativa ou colocando um enfoque muito especial sobre um elemento que no relato da criação já estava presente. A palavra. Não é pela palavra que tudo efetivamente é criado? Disse Deus, haja luz, e fez-se a luz. Disse Deus. São sempre assim os atos criadores, conforme o relato da criação. São sempre introduzidos por uma palavra de ordem, e o olhar de João está agora dirigido a esta palavra, ao Verbo divino, que não é apenas um elemento do falar de Deus, mas é pessoa que está com Deus e que é também o próprio Deus. Para nós que somos herdeiros de mais de 2000 anos de tradição cristã, estas coisas já não causam tanto espanto assim. Porque nós cremos verdadeiramente num Deus que é não apenas um, mas três.
Não 3 deuses, mas um Deus distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, quando nós nos colocamos no lugar daqueles primeiros leitores e ouvintes do Evangelho de João, que travavam contato com estes conhecimentos pela primeira vez, perante os quais estava descortinando-se esta revelação acerca do mistério que une e conjuga o Pai e o Filho num só Deus. Quando nos colocamos no lugar daqueles ouvintes e leitores do Evangelho joanino, conseguimos participar do sentimento de estupefação, de maravilhamento e até de escândalo que necessariamente foi vivenciado ali. Veja, quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, que era Ele mesmo Deus e por intermédio do qual todas as coisas foram feitas. Tudo veio à existência através da palavra, do Verbo. E sem Ele, diz-nos o verso 4, nada do que foi feito se fez. A própria vida estava nele, ou Ele era a fonte de todo viver. A vida é a condição fundamental da nossa existência. Só existimos porque vivos. E a vida, condição fundamental de nossa existência, segundo o Evangelho de João, deriva do Verbo que um dia se fez carne, do Verbo que veio a este mundo na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o seu princípio criador, a mediação de toda a criação, a fonte, a origem da vida, a condição fundamental de toda a existência humana. Assim, à luz do texto lido, respondemos a uma primeira pergunta derivada da perspectiva do Advento. Quem é Jesus? Este é Jesus, o que vem, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. A segunda pergunta que nos propusemos é: e o que este que vem, o que este Jesus traz consigo em sua vinda? E nós encontraremos também a resposta no texto que lemos. Para a primeira pergunta, encontramos a resposta nos 4 primeiros versículos. Agora, para esta segunda pergunta, nos debruçamos sobre o trecho que está entre os versos 4 e 9. E a resposta para a pergunta o que Jesus traz consigo, segundo o texto, é: Jesus traz consigo a luz, a vida verdadeira. Veja o que diz o verso 4, a vida estava nele, ele era a fonte da vida, e a vida era a luz dos homens. Não é difícil perceber, mediante uma leitura do Evangelho de João, que no vocabulário teológico joanino, luz e vida são termos que se equivalem. Vamos pensar um pouco na luz enquanto elemento simbólico, enquanto figura. Luz é o oposto das trevas, da escuridão. Quando pensamos em trevas e escuridão, estamos pensando numa realidade que enseja incertezas. Afinal, na escuridão, não conseguimos divisar com precisão a realidade que nos ronda. Essa incerteza produz insegurança e as trevas, a escuridão, ensejam um sentimento de insegurança que leva ao medo. Medo que paralisa, afinal, no escuro, não sabemos se estamos ameaçados ou não, se estamos sós ou acompanhados. Isso vai nos paralisando e, por fim, nos levará à morte.
Trevas e escuridão são figuras que evocam a realidade da morte. E segundo o próprio Evangelho de João, o mundo em que vivemos é um mundo marcado pelas incertezas, pela insegurança, pelo medo, pela paralisia, porque é o mundo que jaz em trevas. Incertezas. Quem são os mocinhos? Quem são os bandidos? Ouvimos as notícias que são veiculadas pela mídia, nos noticiários da TV, nas revistas e jornais, na internet, que chegam a nós nos grupos sociais de que participamos e nunca sabemos direito em quem confiar, nos sentimos inseguros. Essa insegurança nos leva a um sentimento de que estamos sendo enganados, trapaceados, nos amedronta, nos paralisa, porque sem saber direito em quem podemos confiar, nós preferimos não arriscar. E assim vamos morrendo em vida, atrofiando na existência. Um mundo marcado pelas trevas, pelas incertezas, pela insegurança, pelo medo, pela paralisia, é um mundo que urge por esperança, por luz. E a mensagem do Advento, que aponta para o Natal, anuncia precisamente esta esperança e esta luz. Porque, segundo a mensagem do Natal, para a qual aponta o Advento, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, a luz faz-se resplandecer em meio às trevas. Ela brilha na escuridão. É o que diz o versículo de número 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Quando a luz brilha e se impõe, ela varre para longe de si toda a escuridão e, fazendo-o, coloca um fim em todas as incertezas e decorrentes inseguranças. Ela afasta de nós o medo e faz cessar a paralisia que atrofia e leva a morrer. A luz traz clareza de discernimento e, por conseguinte, segurança. A segurança produz sentimento de confiança, que encoraja e promove a ação. E este mover é a própria vida, pois dinamismo, movimento, é sempre assim. Porque a luz sempre prevalece sobre as trevas e as trevas não podem com ela. Não importa quão densa seja esta escuridão, por mais profunda que se encontre, mesmo o menor facho de luz é capaz de sobrepujá-la. Diz-nos o texto que lemos que houve um homem enviado por Deus de nome João, e estamos aqui nos referindo a João o Batista, o profeta que apregoava a vinda do Messias, que é Jesus. Diz-nos o texto que este homem, conforme os versos 6 e 7, foi enviado a este mundo para testificar acerca desta luz bendita, para que todos pudessem vir a crer por intermédio dele e fazer-se então partícipes desta bênção, que é o gozo do advento desta bendita luz. Ele não era, ele mesmo, a luz, diz o verso de número 8. Seu papel era anunciá-la, esta luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, ao homem por inteiro e a todas as pessoas. Porque Jesus, este que vem, traz consigo de que faz-se portador em sua vinda a este mundo. E a resposta que podemos aurir da leitura dos versos 4 a 9
é esta: Jesus, aquele que vem, o Verbo de Deus, seu princípio criador, fonte de luz e vida, é aquele que traz consigo a este mundo e ao nosso encontro verdadeira luz e verdadeira vida. E este estado de coisas produzido pela vinda de Jesus, que ilumina a todo homem, já nos aponta a resposta para a terceira pergunta a que nos propusemos. Primeiro, quiséramos saber quem é este que vem. E a resposta é Jesus, o Verbo de Deus. Em segundo lugar, quiséramos saber o que este que vem, Jesus, traz consigo. E a resposta, Jesus traz consigo a luz, a vida verdadeira. Mas, por fim, queremos saber que efeito a vinda de Jesus produz naqueles que o acolhem, que o recebem. E a resposta que podemos obter da leitura do texto, especialmente dos seus versículos finais, os versos 10 a 14, é esta: a vinda de Jesus na vida daqueles que o recebem produz a mudança de sua condição decisivamente. Aqueles que o recebem são feitos filhos de Deus. Diz o texto no versículo 10 que o Verbo, vindo a este mundo, e estando neste mundo, que foi feito por intermédio dele, experimentou rejeição. Porque o mundo, que por intermédio dele foi feito, não o conheceu. Ele veio ao encontro do que era seu, o seu mundo, o seu povo. No entanto, os seus se recusaram a dar-lhe acolhimento. É o que nos diz o verso 11. Mas nem todos o rejeitaram, ou nem todos o rejeitaram completamente. E aos que o receberam, uma graça inaudita foi concedida. Porque, segundo o versículo 12, a estes que o receberam foi dado um poder. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos esses que creem no seu nome. E este é o modo pelo qual damos acolhimento ao Verbo encarnado, crendo nele, abrindo o coração para que o possa adentrar e nele fazer morada. Segundo o texto, alguns receberam ao Verbo encarnado e estes se tornaram filhos de Deus. É como se tivessem nascido outra vez. E este é também um conceito caro ao Evangelho joanino e que encontra um lugar muito especial no seu capítulo de número 3, na célebre conversa travada entre Jesus e uma importante autoridade judaica, um homem chamado Nicodemos. Faça a leitura depois e será de grande proveito. Veja, não nasceram do sangue estes que foram tocados por esta graça, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, nasceram de novo, mas de Deus, é o que diz o versículo de número 13. Não se tornaram, portanto, filhos de Deus por meios naturais, haja vista que o homem natural jamais poderia produzir por si mesmo este estado de coisas. Não nasceram também como nascem os filhos de um pai humano. Carnalmente foi o próprio Deus quem lhes permitiu este renascimento de ordem espiritual e que doravante se fez Pai deles. A Escritura canta-nos isto de muitas maneiras, especialmente nos escritos paulinos e de forma tão bela, tão significativa. Efésios 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Efésios 2, verso 3, éramos por natureza filhos da ira, não do Senhor. Gálatas 4, 4-7, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, este nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, e sendo filhos, fossem também herdeiros. Tudo isso pela graça de Deus. Romanos 8,17, ora, sendo filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e é com Ele que seremos glorificados. Por isso a festa do Natal é tão cara ao coração da cristandade. Por isso a mensagem do Natal é tão poderosa, pois é verdadeiramente aquilo que por meio do Natal que se realiza, que faz-nos passar decididamente das trevas para a luz, da morte para a vida e vida eterna. O Natal é o anúncio da encarnação do Verbo de Deus, este que, vindo a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, traz ao mundo luz e vida verdadeira e ilumina todo homem, e que, procedendo assim, faz-nos passar, a nós que acolhemos o mistério da sua graça, faz-nos passar a condição de filhos de Deus e de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Recebamos, pois, uma vez mais esta bênção, esta dádiva sobremodo preciosa em nossos corações. Acolhamos o mistério do amor de Deus que se manifesta de modo inigualável na mensagem do Natal, e que com a bênção de Cristo em nossa existência gozemos de toda a sorte de bênçãos espirituais que Ele tem a nos comunicar. Desfrutemo-lo, pois, e assim, com alegria, celebremos um Feliz Natal. Em o nome de Jesus. Amém. No domingo que passou, vivenciamos o início de um novo ano litúrgico, um novo ano de celebrações para a Igreja, com o primeiro domingo do tempo do Advento. Quem chegou à igreja para o culto presencial desse dia teve uma grata surpresa ao encontrá-la toda ornamentada, um trabalho belíssimo que é feito anualmente por um time de mãos operosas que muito se empenharam para produzir a atmosfera natalina que desde já envolve o nosso santuário. Dentre os muitos elementos, guirlandas e outros mais, a coroa do Advento encontra um lugar privilegiado, assinalando vela a vela, domingo a domingo, a passagem desse tempo de expectativa pela festa do Natal que vai se aproximando. E no domingo que passou, o acendimento da primeira vela coube a nossa querida irmã Hebe Lopes Modesto, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina SAF Copacabana. E foi muito emocionante estarmos juntos ali com a nossa irmã Hebe, acendendo a primeira velinha de 5, que estarão totalmente acesas no dia 25 de dezembro, por ocasião do culto do Natal. Louvamos a Deus por esse novo ano de celebrações que começa, pela viva expectativa que estamos vivendo desde já, e rogamos a Ele que continue a ser conosco, dando-nos da sua graça, da sua luz, da direção segura que vem da sua mão. Nosso canal aqui no YouTube só tem crescido, não apenas na publicação de conteúdos, mas também no número de inscritos.
que agora já beira a marca dos 1000. Falta muito pouco para chegarmos a 1000 inscrições. E atingir essa marca é importante para o desenvolvimento do canal, porque nos permitirá alargar o nosso horizonte de alcance, permitirá a nós levarmos cada vez mais longe e a um público cada vez maior aquilo de bom que Deus tem nos dado justamente para compartilhar com os que são escolhidos pelo Senhor. Ajude-nos, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo. É muito simples, basta clicar no botão inscrever, aproveite e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos postados aqui. Todos são para a nossa edificação, para o nosso crescimento e ferramentas poderosas para que você possa compartilhar com aqueles a quem você ama e assim levar adiante a mensagem do Evangelho da Salvação que aponta para Cristo Jesus. Vamos participar, vamos permitir que o nosso canal cresça e se desenvolva e que tudo isso redunde em glórias ao bom Deus, em bênçãos para os que são seus. Nasce Jesus, fonte de luz, os anjos descem cantando e nós fazemos coro com a milícia celeste. Nasce Jesus, cântico de número 239, nós o entoamos, envoltos na atmosfera do advento, na expectativa pelo Natal, dirigidos pela maestrina Helen Heise, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Chegamos ao final dessa celebração, eu convido você à prece final, a oração do Pai Nosso. Vamos orar como aprendemos de Jesus e em seguida receberemos a bênção de Deus. Feche seus olhos, corações ao alto, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos, hoje e eternamente. Amém.